Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Que vos parece? Ele é culpado de morte. Morte. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É um prazer retornar ao convívio de pessoas tão agradáveis. Toda vez que falamos sobre luz, remete-nos a essa dicotomia entre o claro e o escuro, entre o branco e o preto. A gente sabe que, na realidade, em todo o universo ela se manifesta dessa forma. Quando nós acorremos à própria ciência, vemos que a luz ela se faz perante a escuridão. É nela, na ausência dela, que há o substrato para a realização de um novo universo, de uma estrela que simplesmente entra em confusão físico-química e se transmuta em uma nova constelação. Toda ela, toda a ciência e tudo que é proposto por Deus, na realidade tem exatamente esses dois lados das duas esferas. Dizem as pesquisas modernas relacionadas à física quântica que quando vemos um buraco negro, na realidade, ele é como se fosse uma passagem de uma instância, de uma dimensão, para uma outra dimensão que a gente ainda não é capaz de detectar ou conceber por nossa dificuldade. À medida que nós avançamos na ciência, passamos a perceber com muito mais facilidade. Se a gente for olhar um pouco da nossa história, porque eu acho que a nossa história ela está permeada de fatos e de intercorrências que demonstram como Jesus esteve sempre por lá, caminhando ao nosso lado, conversando conosco, através de maneiras e formas das mais diferentes possíveis. São elas que constroem a história da humanidade, que consubstanciam tudo aquilo que a gente escreve, que a gente aprende nas escolas, que a gente tem com entendimento de tudo que foi construído até esse instante. Quando recorremos a ela, vemos que há uma necessidade talvez de mergulharmos naquilo que é o desconhecido. Porque toda nave espacial, toda viagem intergaláctica, tudo que a gente imagina do mais cientificamente concebível, a gente sempre vai a uma instância do desconhecido. E é mais ou menos o que o Jesus nos propõe. Este ser que simplesmente passeia entre as dimensões que nós podemos conceber e as que nós não conseguimos conceber, ele nos demonstra o como é necessário
ir através de um caminho. E ele se apresenta como este caminho. Todos nós ficamos a imaginar, olha, não é muito fácil não seguir Jesus. Não é? Porque de vez em quando bate uma canseira, a gente fica meio temeroso, falta disposição, vem o medo. Imagine um jovem que hoje entregasse sua vida a dedicar-se ao próximo, hein? Mas aí vem aquele pensamento, meu Deus, eu não vou mais ouvir Henrique e Juliano, não vou mais poder ir numa festa de rodeio, nem vou poder, de repente, me aproximar daquele namorado, aquela namorada, que é o meu sonho. Porque nós vivemos exatamente assim, porque estamos humanos nesse instante. A luz, ela se condensou e mergulhou na estrutura física humana para que aqui pudéssemos aprender um pouco do que é o buraco negro no espaço. Nós passamos da dimensão espírito para a dimensão corpo. E quando nós fizemos essa travessia, houve um choque de tudo que nós tínhamos como compreensão do plano e da dimensão espiritual com aquilo que concebemos aqui no plano físico. Imaginar a alimentação, o comportamento, a forma de se relacionar. A proposta do Cristo é, se alguém bater-lhe a face, quantas vezes nós fizemos isso na nossa encarnação? Se a gente fosse chamar a memória, qual foi a vez que minha mãe disse, não faça isso, e eu não fiz? Ou simplesmente o esposo, a esposa, chamou a atenção de determinado detalhe e eu não assumi, ou eu disse que faria e acabei não fazendo. É porque, na realidade, essa transmutação do plano da dimensão espiritual para o plano físico embota tudo que nós temos como concepção divina. E essa materialidade obscurece a nossa capacidade de amar sem dimensões, de conhecer e de se envolver com o outro em uma instância que nós não estamos acostumados. Ora, eu dei minha vida por ele. Ele pelo menos poderia me dar um pouquinho, alguma coisa, mas essa não é a proposta de Jesus. É dar-se sem esperar retribuição. A gente ainda não tem ideia dessa concepção de amor, de essa concepção de iluminação íntima. Porque, mergulhados na carne, eu espero que o que eu faça pelo outro, ele também faça por mim. E no último caso, se não der para fazer por ele, farinha pouca. Pois então, porque essa é a dimensão física. O corpo físico aprisiona e obstaculiza tudo que nós temos como concepção divina. E uma vez aprisionados, amamos pela metade, vivemos sem tanta intensidade, compartilhamos sem dar tudo, porque a gente aprende que eu tenho que pensar também nesse corpinho físico, que mesmo ele deteriorando, oxidando, envelhecendo, mas ainda assim é meu corpinho, hora essa, eu não quero perder ele assim da hora para outra, não. Mas a proposta de Jesus é uma proposta desafiadora, é uma proposta do se atirar-se sem limites, sem você estabelecer, não, eu só posso ir até aqui, daqui por diante eu não posso. Você pode ir até aqui e pode ir além. É muito difícil, então, conceber essa luz do mundo como um caminho para nós. As religiões, elas criaram possibilidades, mas nós religiosos criamos as dificuldades. Jesus diz assim, mas esse aqui é o melhor caminho,
Mas não, o melhor caminho é passando por cima desses que estão aqui à minha frente. Essa forma de lidar com o Evangelho de Jesus é que dificulta hoje uma convergência da juventude em relação à religião. Não é a religião que perdeu o atrativo, é nós religiosos que tornamos ela menos atrativa. Porque quando eu quero ter uma concepção verdadeiramente cristã, eu olho para ela, mas eu vejo o cristão e não vejo o Cristo direito. Porque o cristão sempre fica entre mim e o Cristo. Mas a proposta de Jesus não é que tivesse alguém intermediando por nós. Era que, através do caminho iluminado por ele, facilitasse essa caminhada em direção ao divino que existe e que aguarda todos nós. Quando olhamos para o mundo em tanta convulsão, onde as pessoas perdem o nexo e o sentido do que é ético e do que é moral, nós simplesmente somos, de certa forma, engolidos pelo processo de confusão, de transtorno que a sociedade vive. É tão interessante analisarmos isto, que mesmo quando nós nos colocamos de fora de todo o processo que a sociedade vive, ainda assim eu estabeleço uma situação ou uma posição perante a ela. Porque se eu digo que sou ateu, é que eu acredito numa coisa que ninguém acredita aqui. Se eu me digo cristão, eu digo que concebo o Cristo como algo que é o melhor para mim, mas nem todo mundo aqui tem o mesmo Cristo que eu. E vivemos nesta guerra humana, que não é divina, onde cada concepção vive lutando e guerreando, esquecendo quem é a luz do mundo. Mas Kleber, se a luz do mundo é o Cristo, o que é que a gente está fazendo aqui mesmo, tentando acender uma vela, tentando acender um fósforo, e alguns tentando acender um candeeiro, alguns tentando acender um forno a lenha, e uns outros que são mais potentezinhos, acende o fogão à base de gás. Cada um com uma chama e uma labareda diferente, mas que vive num processo de iluminação permanente do ser espiritual que todos nós almejamos, mesmo quando erramos um bocado. Porque quando olhamos os presídios abarrotados, a diminuição clara da potencial escola que seria o caminho ideal de iluminação das mentes, não é porque educar é exatamente isso, né? O aluno é o indivíduo que sairia da escuridão para a luminosidade, não é? E a gente está vendo os meninos doidos para correr da escola, né? É o último lugar onde a gente está buscando luz, é na escola. Por que essa confusão, Kleber? Porque é necessário que se rompa com os antigos paradigmas e que se aceite os novos. E esses novos, via de regra, não são do jeito que a gente queria. Porque a gente gosta de conceber um bolo numa forma. Se eu fiz o bolo numa forma redonda, eu não quero esperar um bolo de forma retangular ou quadrada. Se eu fiz um bolo retangular, eu não quero que esse bolo seja arredondado. Essa confusão que nós, cristãos, criamos é que nos dificulta simplesmente caminhar de onde nós estamos egoicamente, o ego desse tamanho, conseguir chegar ao outro companheiro que está do outro lado da sala, que também tem um ego desse tamanho. No final das contas, a gente não consegue caber no mesmo espaço, porque são egos tão dilatados que o Cristo fica de lá preocupado. Diz o Espírito Cornélio, através de uma mensagem impressionante,
da psicografia de Chico Xavier, que dois espíritos iam em ascendência buscando a luminosidade do infinito, quando de repente uma estrela imensa de luminosidade indescritível rasga o véu da escuridão em direção à Terra. Um dos espíritos, levado pelo seu mentor, pergunta: que estrela de tal extrema beleza rasga o véu da escuridão numa noite como essa para ir em direção à Terra, lugar de tanto sofrimento e dor? E o mentor disse: só pode ser ele, o Cristo. Alguém o chamou, e de onde ele estiver, ele rasga o véu da noite e vai na direção daquele coração que sofre. Porque muitos de nós nos achamos tão miseráveis que nós não concebemos que o Cristo possa vir ao nosso socorro, a nos ajudar. Mas como pode? A humildade nos atingiu de tal forma que nós não simplesmente nos tornamos humildes, não é? Nós ganhamos uma certa desqualificação espiritual, onde eu digo: não, que é isso? Não é bem assim. Você acha que o Cristo vai vir aqui num dia desse, aniversário do centro, porque ele haveria de abrir uma exceção na sua agenda tão dilatada, tanto sofrimento pela terra? Mas ora, não é o Cristo? Aquele mesmo que abre um átimo na sua história e vai ao encontro da mulher que ali sofre, que poderia ser apedrejada? Não é o mesmo que, diante as lutas e dificuldades humanas, ali na frente do templo, olha aqueles que vendem aquilo que deveria ser dado de graça e desraca sepulcros sujos por dentro e embranquecidos por fora? Como não esperar que um espírito de tal dimensão não socorra de vez em quando a espíritos tão miseráveis quanto nós? Que na nossa luta meramente humana, nós simplesmente nos confundimos e confundimos aos outros, quando deveríamos utilizar do mesmo respeito e humildade que o Cristo concebeu na Terra, de abrir exceções às tantas análises e possibilidades que criamos em toda a trajetória humana e simplesmente achamos que a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir seja a melhor possível. Não é. Nós somos simplesmente um sopro na poeira da história, uma linha escrita que fará parte de textos imensos, talvez de um parágrafo extenso, de um capítulo que está sendo escrito neste momento. Tudo passa como sempre passou, porque aqueles que simplesmente crucificaram o Cristo e quiseram apagar aquela luz, simplesmente se apagaram em si mesmo na história. Quem lembra daquele que esbofeteou a face do Cristo, se não para declará-lo como um momento irrisório e ridículo da análise de concepção do ser humano na Terra e na história? Como não lembrar dos homens ao pé da cruz, jogando moedas sobre o tecido que cobria o corpo humilde, simples e desnudo, agora ensanguentado? Quem vai lembrar destes meros personagens coadjuvantes e esquecer daquele que protagonizou o maior movimento de todas as épocas e de todos os instantes da história humana, que escreveu com uma pena com linhas de ouro e simplesmente declarou aos quatro ventos do planeta que todos nós somos filhos de Deus? Quem é que esqueceu? Mais de 2000 anos, e ainda quando estudamos o Evangelho, lemos as suas páginas, nos emocionamos e dizemos o quão importante ele é para o nosso coração ferido. Quantas almas simplesmente foram acolhidas no momento de dor e sofrimento por aquelas páginas que foram grafadas nos nossos corações e nas nossas consciências.
tão ao lado das leis divinas, as quais nós não conseguimos esquecer jamais. Então, meros cristãos que somos, escrevemos uma nova página agora onde nós devemos nos apagar para que ele resplandeça na história como um motivo sincero da juventude que renasce através das cinzas dos nossos vícios e egoísmos banais. É um novo instante, onde ninguém pode tirar-lhe a grandeza e a beleza do ser. Nunca na terra foi tão necessário Cristo como nesse instante, onde arrotamos do mais abjeto possível, onde declaramos que o homem deveria ser simplesmente imolado pelos seus defeitos e transtornos os mais difíceis, e não concebemos que a ciência avançou tanto que poderia acolher a todos os doentes e necessitados. Que momento drástico é esse, onde simplesmente a política é tão soberba ao ponto de dizer que as mulheres e homens são desnecessários no processo de transformação social, quando na realidade cada coração daquele é um coração viciado que ainda não conseguiu simplesmente romper com os antigos processos da construção da humanidade. Então todos nós estamos sedentos por ele. É a mesma mulher à beira daquela cisterna. Nós somos ela. Mais de 2000 anos e ainda não conhecemos Jesus. Ainda não compreendemos o que ele nos falou. Ainda não entendemos o que ele nos legou. E ele fala de novo, com a mesma voz suave, de mais de 2000 anos, nos perguntando se nós queremos estar com ele. Porque o Espiritismo é essa doutrina da renovação, que não atende nem a idosos nem a jovens, nem a crianças nem a intelectuais, nem a homens simplesmente analfabetos ou desprovidos. O Espiritismo é a doutrina de todo mundo, porque como o nosso Kardec falou, ela estará presente em todas as concepções humanas, desde as leis que programam a estrutura da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta, às simples estruturas humanas da família se relacionando, como o direito e o respeito que um pai deve ter por um filho, ou vice-versa, do filho em relação aos pais. É esse processo de transformação que a gente ainda teme, porque a escuridão da nossa alma não permitiu que aquela estrela imensa rasgasse o véu dos nossos vícios e egoísmos. Neste dia festivo, faço junto com vocês uma análise do coração, porque não é alguém superior falando, é alguém humano como vocês falando, que vive essas mesmas necessidades e dores humanas do relacionamento cotidiano, que às vezes não sabe se expressar direito, que está topadas e topadas. Lembra quando a gente às vezes em casa e a esposa delicadamente chega tirando o cabelo de um lado para o outro, porque a mulher ela não quer ficar à mostra, ela só quer que você veja, né? E aí a mulher joga o cabelo de um lado, joga o cabelo para o outro, e a gente continua assistindo o jogo de futebol, coisas desse gênero. Ou então quando o filho chega tão aperreado da escola, chutando o cachorro, não é? Quebrando a vidraça da vizinha, e a gente esquece que um dia a gente também foi danado, sapeca, e simplesmente condena a criança ou jovem como se a gente fosse perfeito. Então talvez na tarde de hoje, fazendo tanto tempo de uma proposta cristã na comunidade de Santo Amaro, eu diria que os nossos corações ainda continuam extremamente sedentos pelo Cristo da renovação. Aquele que rasgará o véu das nossas almas, que transformará as nossas existências, mas também será o fósforo que se acende
a chama da vela que se mantém nas noites de tantas dificuldades. É aquele passista que sai às vezes com tantos problemas de casa e vem à casa religiosa e, ao estender os braços em direção àquele que necessita, transfere de si mesmo e da espiritualidade a energia necessária para ressarcir e aliviar a dor. É aquele mesmo indivíduo que, às vezes, na calada das dores e dificuldades, é um médium silencioso que sai de sua casa sem nenhuma projeção social, às vezes com muito pouco estudo, mas que faz o esforço íntimo de declaração de amor à terra, a Deus e ao Cristo redivivo, e se posta ali dentro da sala mediúnica como mais um elemento, simplesmente fazendo conexão com o universo, com o divino, com si mesmo e com a espiritualidade maior. Essas transformações estão acontecendo agora, e a luz do mundo acaba sendo acendida através de cada um de nós. Pequenas chamas e labaredas, pequenas velas, pequenos fósforos que iluminam na noite escura que a nossa sociedade vive. Como o nosso querido João de Deus falou, ao mesmo passo que as dores humanas. Eu sei que a gente vive esse momento de transtorno, onde a gente julga todo mundo, como se simplesmente pudéssemos apagar a história de bondade e de beneficência das pessoas. Não podemos. Cada um é único na sua história, e quem não comete erros, quem não se equivoca? E quantos de nós às vezes simplesmente erramos? Mas não é o julgamento simplesmente por si só, mas é a análise social do processo de transformação que estamos vivendo. Porque a maior transformação não está no planeta, está dentro de cada um de nós. Como vencer o velho homem? Como vencer os nossos velhos vícios? Na tarde de hoje, confraternizo com vocês e com gratidão, com os companheiros de outras cidades e com os membros dessa instituição, pedindo a espiritualidade maior que desçam suas bênçãos sobre todos nós, pois todos nós necessitamos deste momento do Cristo, que ele pode ser qualquer um aqui. Pode ser as lágrimas da dor da mãe que perdeu um filho, pode ser o pai que sofre as decepções humanas, os transtornos do desemprego. Todos nós, de alguma forma, temos a esperança dessa luminosidade, ao qual eu clamo a espiritualidade maior, que possa atender a todos, fazendo deste dia não só simplesmente um dia festivo, mas de muito amor e bondade, de caridade e misericórdia sobre os corações que sofrem. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7. Mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo
movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança
e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor.